Ele endurece a cauda como um cedro. Os tendões das suas coxas estão entrelaçados. Seus ossos são como tubos de cobre. Apenas aquele que o fez pode se aproximar dele como uma espada. Mas hoje, eles estão entre nós. Quarentena Rex. Amigos desbravadores, é um prazer estar com vocês aqui de maneira virtual. Eu queria mostrar para vocês alguma coisa muito interessante, essa breve história da Terra, onde vocês podem ver que nós temos aqui a narrativa bíblica mostrando a sequência do dilúvio. Eu quero ler para vocês alguns versos. Gênesis capítulo 7, versículo 11 diz: No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas dos céus se abriram. Depois nós temos aqui Gênesis 7,17, onde diz: Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra. Depois nós temos do Gênesis 7,17 até o 24, as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra. No Gênesis 8, do 3 ao 4, nós encontramos que as águas iam se escoando continuamente de sobre a terra e minguaram ao cabo de 150 dias. No dia 17 do sétimo mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. Depois nós temos a ação dos ventos no Gênesis 8:1. Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra, baixaram as águas. Depois nós temos versículo 5 de Gênesis 8, diz assim: E as águas foram minguando até o 10º mês, em cujo primeiro dia apareceram os cimos dos montes. Depois nós temos o verso 9, onde diz que: Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. Depois temos as águas começam a decrescer, no versículo 11 do capítulo 8. À tarde ela voltou a ele, trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Depois nós temos o versículo 13, quando as águas se secam, e diz ali que sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. Finalmente, o fim do dilúvio, dos versículos 14 ao 19. O que nós encontramos aqui, queridos, é um grande relato bíblico, e eu quero ler para vocês algumas partes do livro, Uma Breve História da Terra, do geólogo Naor Souza. Diz assim: Uma extinção em massa é caracterizada quando se identifica um grande número de espécies fósseis e um determinado nível estratigráfico e sua ausência nas camadas superiores. Isso significa o mesmo que desaparecimento súbito. Mais adiante ele diz: no limite entre a era mesozoica e a era cenozoica, que corresponde ao já mencionado evento catastrófico do impacto dos meteoritos, nós vamos encontrar o respectivo bólido assassino, que é esse meteorito que desencadeou-se outra grande extinção em massa, incluindo os famigerados dinossauros, na época quando a placa indiana se aproximava da placa euroasiática. Desenvolveu-se intenso vulcanismo basáltico fissural. E além dos dinossauros, outros grupos de animais, pterossauros, plesiosauros, ictiossauros e etc., se extinguiram, e já aprendemos a apreciá-los nos museus, livros e filmes que tentam reproduzir este e outros seres extintos no limite entre o Cretáceo e o Terciário. Mais adiante o Naor diz: os mesmos fenômenos impactantes podem ainda ter desencadeado rápidas mudanças climáticas, desestruturando drasticamente a cadeia alimentar e o equilíbrio ecológico vigente, constituindo assim mais um fator causador das mortes em massa em curtíssimo prazo. A presença generalizada de fósseis, extraordinariamente conservados nas camadas sedimentares, indica claramente o curto intervalo de tempo entre a morte e o início do processo de fossilização. Considera-se então a possibilidade de muitos animais terem sido subitamente sepultados quando ainda se encontravam vivos. Na verdade, esta situação pode ser perfeitamente identificada em inúmeros fósseis,
representando animais abocanhando suas presas, peixes em evidente estado de agonia e etc. Ou seja, nesses ambientes dominados por eventos catastróficos, a manutenção da vida, mesmo a sobrevivência do mais apto, era extremamente difícil. Nesse sentido, convém realçar a espantosa quantidade de fósseis encontrada em toda a superfície da Terra. É como se sobre os nossos pés verificássemos a realidade de um vasto e extraordinário cemitério, onde poderíamos identificar aproximadamente 250 mil diferentes espécies de seres e um número incontável de espécimes notavelmente preservados. Esses seres vitimados catastroficamente foram transportados e rapidamente soterrados mediante a ação devastadora de extraordinários volumes de água, contendo grandes quantidades de material sedimentar. As extinções em massa, últimos soterramentos de determinado grupo de animais ou plantas e os aparecimentos súbitos, primeiros soterramentos de determinados grupos de animais ou plantas, obviamente estão associados às mortes catastróficas. Assim, os mesmos eventos geológicos, causadores da mortandade repentina e generalizada em curto, segundos e poucas horas, e em médio prazo, dias, semanas e meses, propiciaram com a mesma velocidade o transporte, o soterramento e a preservação direta e indireta dos organismos nas rochas sedimentares. Na realidade, o registro fóssil simplesmente não existiria se as extinções em massa não estivessem acompanhadas necessariamente de processos rápidos e ininterruptos de soterramentos, tão notavelmente evidenciados nas extensas e espessas camadas sedimentares. O que nós encontramos aqui, sustentando pela ciência e sustentando pela Bíblia, é que efetivamente houve um dilúvio, os dinossauros existiram, houve um soterramento, houve uma fossilização rápida, e isso tudo nós encontramos na ciência, como vocês veem aqui, na ciência, o evento dos meteoritos, no dilúvio e mais do que claramente na palavra de Deus. Que Deus os abençoe. Cheio de comunhão, eu quero ter um coração cheio da tua unção, um coração com coragem para enfrentar leão. Eu quero ter um coração contagiante, um coração mais forte que um diamante, um coração para derrubar os meus gigantes. Um coração pra teu louvor, um coração desbravador, coração segundo o coração de Deus, coração que bate em mim, mas não é meu, só com esse coração eu vencerei. Coração de um verdadeiro adorador, coração que luta com a força do Senhor, só com esse coração eu vencerei. Coração que mais forte que um diamante, um coração pra derrubar os meus gigantes, um coração pra teu louvor, um coração desbravador, coração segundo o coração de Deus, coração que bate em mim, mas não é meu, só com esse coração eu vencerei. Coração de um verdadeiro adorador, coração que luta com a força do Senhor, só com esse coração eu vencerei. Com o coração de rei.
coração que bate em mim, mas não é meu. Só com esse coração eu vencerei. Coração do verdadeiro adorador, coração que luta com a força do Senhor. Só com esse coração eu vencerei, com coração de rei. Com coração de rei. Desbravador, vim te convidar para curtir a página. E não esquece, entra lá no Instagram, MDA_SR e baixa o seu dinossauro do dia. Abraço! O estudo 6, que nós encontramos em Éfeso, na Pedra do Descanso, é muito power, talvez um dos assuntos mais power da Bíblia. Por quê? Tem a ver com o passado, com o presente, com o tempo do fim e com o futuro. Tem a ver com o passado porque o sábado nos lembra do Jardim do Éden. Lá era demais, galera. Adão e Eva viviam um lugar perfeito, que eles perderam. Mas tem umas coisinhas ainda que Deus ainda nos dá que tem a ver com o Éden, a família do Éden. Um pai e uma mãe terem um filho, o milagre da vida, é algo que era do Éden. Trabalhar durante um tempo e se encontrar com Deus no sétimo dia era do Éden. Você está entendendo? Então o sábado é um presente do Éden que nós ainda temos e desfrutamos hoje. Além disso, tem a ver com o presente, porque se não fosse Deus pedir isso, gente, alguns levam uma vida tão louca que é só trabalho, 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 nunca para. Estudo, estudo, estudo. Isso não é saudável, isso não é o plano de Deus. Tem que trabalhar durante um tempo, mas separar um tempo para estar com a família, para estar em minha natureza, para estar com o Criador. Tem a ver com o tempo do fim, porque no futuro haverá uma grande briga entre sábado e domingo. Obedeceremos a Bíblia ou mandamentos de homens. E isso aí vai ser um negócio assim, power, galera. Vai ser um negócio aí nível hard para o futuro. Se preparem para falar igual os discípulos, falar assim: nós estamos mais preocupados em obedecer a Deus do que aos homens. E por fim, tem a ver com o futuro, porque o sábado é uma coisa eterna. Estava no Éden e vai estar no céu. Isaías 58 fala assim, que todo mundo virá adorar a Deus lá na eternidade. Ou seja, quando eu guardo o sábado, eu obtenho o descanso aqui necessário para a minha saúde mental, é descanso para o coração, descanso para a mente, descanso para a alma e também uma sinalização que eu faça a vontade de Deus, porque eu pretendo um dia voltar para o Éden, para o jardim de Deus. Seja fiel, Ele vai te abençoar. Valeu! Boa noite, estamos aqui para mais um sorteio hoje e hoje eu tenho aqui uma convidada especial. Quem é? Qual é o teu nome? Mariana, Ah, muito bem, a Mariana é do clube? Sentinelas da Lagoa. Beleza, e a Mariana hoje vai estar nos ajudando a fazer o sorteio, tá?
ela vai estar aqui de fiscal do sorteio. Então, olha só, o que nós vamos sortear hoje? Eu vou mostrar a tela aqui. O que é, Mariana, que nós vamos sortear? O que é isso aí? É um kit? É um kit de bracelete e prendedor de lenço. Isso aí, para toda unidade, olha só. Personalizado. O que mais que nós temos hoje? Um pin desbravador com asa ali. Sei lá o que é isso aí, né? Um pin desbravador com asa. Da Metal Color, viu? E o anterior ali era da Crisan. Agora nós temos também mais um pin da Argentina. Um pin da bandeirinha da Argentina, muito bem. E esse último aqui, olha só, é uma fivela de cinto. Aí eu perguntei pro Erinaldo, que é o dono da Metal Color, né? Se era só a fivela, ele disse que não, que vem com um cinto junto, viu? Então hoje nós temos 4 brindes aí, ok? Mariana, clica ali para nós fazermos o sorteio. Tu vai apertar ali no botão, sabe como é que funciona? Só apertar ali, aí a gente vai ver que vai sortear. O primeiro brinde, então, é o kit de bracelete e prendedor de lenço. Vai lá, aperta F9 aí, solta a hora que te desejar aí. Guilherme Silveira Alves, do Quero-Queros do Monte. Muito bem, ganhou aí o Quero-Queros do Monte. Aí já vai ter uma unidade completa aí com bracelete e prendedores de lenço para cada membro da unidade, hein? Vamos pro próximo sorteio aí, que é o pin aquele do desbravador com asas, né? Vai lá. Soltou. Marilene Magalhães Aguiar. Olha, regional da região Alfa. Muito bem. Parabéns. É tia Lena, né? Vamos lá, próximo. Quem vai levar agora é o pin da bandeirinha da Argentina? Sim. Isso aí, pin da bandeirinha da Argentina. Letícia Demenegui da Silva. Andorinhas, da região Sigma. Muito bem, levou aí a bandeirinha da Argentina, o pin da bandeirinha da Argentina. E agora o último, que é aquele cinto com a fivela do desbravador, né? Bora lá, vamos ver quem é que vai levar. Luísa Silveira Rosa, do Clube Dinamis, da região Epsilon. Muito bem, esses foram os sorteios da noite. E até mais, um abraço, tchau! Tchau, galera! Continuando a nossa aventura, o nosso herói agora vê 2 cenas. A primeira delas é Israel sendo levado para o cativeiro. Isso deixou ele chocado. E, infelizmente, o povo de Israel se distanciou de Deus. Pouco a pouco foram se entregando à idolatria e, como consequência disso, acabaram sendo levados cativos. Alguns desses cativos eram príncipes e Nabucodonosor espertamente colocou esse pessoal para trabalhar com ele no palácio. Entre eles estavam Daniel e os seus amigos. E agora Gael, que vem assistindo essa história de camarote, vivendo a aventura com eles, vê algo que deixou ele chocado. Era um banquete. Você pode imaginar um banquete? Qual é a comida que você mais gosta? O que te agrada? Tinha tudo ali. Só que Daniel e os amigos olharam para aquela mesa e disseram: não comeremos. Por que não quiseram comer as comidas do rei? E optaram apenas por vegetais, legumes e água. Muito simples. Ali tinha 2 motivos. Um, existem alimentos que Deus não quer que a gente coma. Nós estamos vivendo um período aí de coronavírus e tal, que parece que o surgimento foi de alguém comer um morcego. Ou seja, tem animais que têm a ver com o equilíbrio da natureza e outros que Deus liberou para comer. E tem um ponto ali. Alguns itens ali eram sacrificados aos ídolos. Daniel queria pureza. Ele entendeu, como diz a Bíblia, em 1 Coríntios 3, 16, 17, que nós somos santuário do Espírito Santo de Deus, que habita em nós. E por isso a gente tem que cuidar da nossa saúde. E ao fazer isso, Deus abençoou Daniel. Fizeram uma prova lá, todo mundo tirou 1, que era muito difícil a prova. Na avaliação que todo mundo tirou 1, Daniel tira 10. O que você acha disso? Fora, ficaram mais bonitos, mais saudáveis. Ou seja, o desafio para você hoje é o seguinte: cuide com a tua alimentação, faça exercício, tenha uma vida saudável, para que a tua mente esteja lúcida, clara, para ouvir a vontade de Deus. E assim você vai ter muito sucesso em todos os sentidos. Valeu! Quarentena Rex. Olá, tudo bem? Boa noite para vocês, amigos da Associação Sul-Rio-Grandense, queridos desbravadores. Estou aqui mais uma vez para responder algumas perguntas da especialidade de dinossauros. Muito bem, a pergunta de hoje é: explique
o surgimento e o desaparecimento dos dinossauros de acordo com as seguintes teorias ou seguintes modelos: o evolucionismo e o criacionismo. Muito bem. Pelo modelo evolucionista, os dinossauros eles são resultado de um processo evolutivo, como todos os seres vivos são, né, para eles, desde os seres menos complexos até os mais complexos, chegando até a biodiversidade, os animais que a gente observa hoje no planeta. Inclusive, para os evolucionistas, as aves seriam descendentes diretos dos dinossauros. Há muitas controvérsias com respeito a isso, né? Mas, enfim, é assim que eles pensam. Criacionistas já entendem que dinossauros e todos os seres quadrúpedes e seres humanos também foram criados no 6º dia da criação. Portanto, são criação de Deus e foram trazidos à existência juntamente com o ser humano. Conviviam, portanto, o que naturalmente não é aceito pelos evolucionistas. Para os evolucionistas, dinossauros existiram há milhões de anos, 100 milhões, 60 milhões de anos, e seres humanos vão aparecer bem depois aqui na Terra. Para o criacionista, não. Todos foram criados juntos, eles tinham certa convivência e, por ocasião do dilúvio e talvez alguns eventos posteriores, os dinossauros acabaram se extinguindo. Muito bem, essa é a concepção com respeito à origem deles. Agora, com respeito à extinção, ao desaparecimento, para os evolucionistas, o que aconteceu foi que um meteorito, uma tremenda rocha espacial, atingiu a Terra, e há uma evidência mesmo disso lá em Yucatán, no México, uma cratera de 300 quilômetros de diâmetro, e esse impacto teria levantado muita poeira, muito detrito, muitas partículas, né, de pó na atmosfera, trazendo aí uma era glacial que acabou por extinguir, então, os dinossauros. Bem, essa é uma hipótese, né, porque existem mais de 50 hipóteses tentando entender o que aconteceu com os dinossauros, a extinção deles. Como eu já falei na noite anterior, o fato de haver muitos fósseis, e fósseis desse tipo, inclusive que eu mostrei, né, vou mostrar aqui de novo para você, como desse peixe aqui, né, que foi encontrado lá em Araripe, no Ceará. Curiosidade, lá no Araripe, fica aí uns 500 quilômetros de distância do litoral, são encontrados muitos fósseis de animais marinhos, peixes, crustáceos. Realmente é uma situação bastante curiosa, né? Porque o que esses animais marinhos fazem 500 quilômetros adentro, lá no sertão, lá no agreste, né? Calor, no local totalmente seco, né? O que eles fazem lá fossilizados? Isso quer dizer que em algum momento aquela região foi toda inundada, né? Não só aquela região, a gente crê que todo o planeta, né? Então, os fósseis, especialmente os de dinossauro, parecem contar uma outra história, não a história do meteorito, que não causaria fossilização, mas sim uma história de uma catástrofe hídrica. Portanto, para os criacionistas, o dilúvio de Gênesis seria uma boa explicação, uma explicação mais interessante até do que a do meteorito, para a extinção dos dinossauros.